Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje quero falar aqui com vocês sobre aqueles clássicos bárbaros que nos levam à loucura em nossas aventuras. Pois é, vou listar aqui 5 tipos de bárbaros que tiram a gente do sério, seja como jogadores ou como personagens mesmo, interpretando. Tenho certeza de que vocês vão rir, se identificar e aprender um pouco também. Como o programa sobre bardos agradou o pessoal, decidi fazer uma série. E como falei naquele programa, eu falo aqui sobre os bárbaros de um jeito mais bem-humorado, para vermos aquelas coisas clássicas dos nossos RPGs, brincarmos e aproveitarmos para pensar sobre a classe e aprender ao mesmo tempo. Não estou aqui para de fato acusar as pessoas ou dizer o que pode ou não pode ser feito. É mais uma visão bem-humorada sobre as classes. E os bárbaros são pra lá de divertidos, meus senhores, sendo até uma classe bem acessível para quem está começando, o que faz com que a maioria dos problemas clássicos que nos vem à cabeça quando pensamos sobre eles envolva justamente isso, uma certa falta de experiência com o jogo ou com o ato de interpretar. Vocês vão ver. Engraçado como pensar desse jeito sobre as classes vai mostrando que cada uma tem os seus problemas enraizados em questões diferentes, mas enfim, vamos aqui começar a nossa lista então. E qual seria o primeiro tipo problemático de bárbaro? Esse é clássico. Não é tão clássico quanto o terceiro da lista aqui, que eu nem gosto tanto, mas ainda assim é bem comum. E esse sim vem em geral da inexperiência do jogador com o RPG, que é o bárbaro que joga Dungeons & Dragons e RPGs similares basicamente como se jogasse um wargame, isto é, joga como se fosse apenas um jogo de tabuleiro, movendo e atacando com seu personagem, mandando até muito bem nas batalhas talvez, mas que não interpreta basicamente nada. É um personagem que é quase como se só existisse nos momentos da batalha, como uma pecinha lá no jogo de tabuleiro. Pois é, não funciona muito bem. E foge, ao espírito do RPG, que é o de termos o lado game, mas termos também o lado do roleplay, que é a interpretação. Então, interpretem também, pelo amor de Deus. Tudo bem, eu brinco, mas é importante fazer umas ressalvas aqui também. Como eu disse, esse tipo de bárbaro ocorre muito pela falta de experiência dos jogadores. Por isso mesmo, vale ter paciência até que a pessoa vá se soltando mais, vá aprendendo a interpretar e vá jogando cada vez melhor. O bárbaro é uma excelente classe de entrada para o RPG exatamente por isso. No início, a maioria das pessoas se empolga com o lado game do RPG, de fazer a montagem do personagem, sua evolução e as coisas incríveis que ele faz numa batalha. Mas a maioria também começa engatinhando no lado da interpretação. O bárbaro permite ao jogador se sentir protagonista e extremamente útil ao grupo, mesmo que o jogador ainda esteja começando, que ainda se sinta mais acanhado para interpretar e também para ter ideias mais diferentes. Então, apesar desse bárbaro bonecão que fica ali parado só para bater e bater, não ser lá das melhores coisas que existem, tenham também muita paciência com os jogadores que estiverem começando. Mas vamos lá, vamos ao segundo tipo de bárbaro insuportável aqui. E esse sim, dá nos nervos de qualquer um e é capaz de botar alguém à beira da loucura. Mas não é culpa do jogador. Muitas vezes isso acontece justamente com o bárbaro bem interpretado. E quem seria ele? Aquele que deixa os personagens, na verdade, furiosos. Pense na cena, você está lá, de boas, super tranquilo, aproximando-se do covil na maior furtividade, organizando uma empreitada difícil, mas que tem suas chances de sucesso muito mais altas se vocês derem aquele ataque surpresa. E aí, do nada, você vê o bárbaro correndo desesperado, passando por vocês e chutando a porta da primeira casa, tomado por sua fúria, pronto para provar o sangue de todos os seus inimigos. Pois é, e lá se foi o seu plano. Ou você então é um paladino ou guerreiro, bolando toda uma estratégia de batalha, uma em que os homens de arma formem uma linha para segurar os inimigos, para que os mais habilidosos com o escudo possam dar proteção também aos outros, e lá se vai o bárbaro correndo na frente de novo, arruinando tudo. Amigos, é um problemão. Mas acontece, e muitas vezes faz parte da interpretação correta mesmo feita pelo jogador, mas aqui vale fazer uma ressalva gigante. Eu disse que muitas vezes faz parte da interpretação,
mas nem sempre. A galera tem essa ideia de que todo bárbaro é burro e ataca sem parar. Mas, como já falei aqui num podcast antigo sobre bárbaros, há muitos modos de você fazer o seu. E muitas tribos, na verdade, seriam formadas por bárbaros sábios ou inteligentes, que vão saber traçar estratégias extremamente letais, especialmente no meio de terras selvagens. Então, não pensem de forma alguma que o bárbaro precisa sempre ser uma máquina burra de bater. Muito pelo contrário, experimentar outras linhas de interpretação pode ser extremamente prazeroso e recompensador. Agora, que é clássico o bárbaro deixando todos furiosos ao estragar completamente o plano que tinha sido traçado, até por isso ser, como eu falei, uma boa interpretação, na maioria dos casos, da fúria bárbara. Ela de fato indica que, em alguns momentos, os bárbaros são tomados por uma emoção tão forte, tão poderosa, que isso é capaz de afetar até mesmo o seu corpo. E claro, por isso afeta também sua mente, os fazendo se jogar furiosamente contra os seus inimigos. Mas, enfim, qual é o terceiro tipo aqui insuportável de bárbaros? Esse sim é o clássico dos clássicos dos clássicos, que ocorre até com jogadores mais experientes. E esse é um de que desgosto bastante, pra ser sincero, e falo aqui do bárbaro Murder Hobo, que é uma expressão em inglês brincando com os personagens de RPG que saem matando todo mundo por aí, incluindo os mendigos das cidades, etc. Mas acabou virando mais uma expressão para os grupos que matam absolutamente tudo que vêem pela frente. Esse é o bárbaro clássico, em que você bota ali um goblin falando que estava esperando por ele, que tem algo importante para contar, e o jogador fala: "Eu ataco." E você olha com aquela expressão de surpresa, tentando continuar falando, mas lá vai o jogador de novo: "Eu ataco!" E acaba sendo sempre assim, com mendigos nas cidades, com pessoas na taverna, com nobres e comerciantes que poderiam ser NPCs pra lá de interessantes. Não importa o que você coloque na frente do bárbaro, para ele todos os problemas, sem exceção, vão ser resolvidos com o seu machado. Pois é, esse é um tipo que me irrita bastante, pois corta toda a interpretação, basicamente como o primeiro que eu citei aqui, mas vem na maioria das vezes de jogadores mais experientes, e na maioria das vezes vem também de uma exteriorização da pessoa de coisas não tão legais que ela desconta no jogo. Isso não acho muito legal, com exceção, claro, do caso de a proposta de jogo envolver personagens desse tipo, etc, etc. Mas no geral, não. O grupo está lá tentando interpretar com qualidade, buscar soluções diferentes e legais, tentando também conhecer os NPCs e se envolver mais profundamente com a história, e aí o bárbaro vai lá e ataca, justificando que bárbaro é assim mesmo, e não é. Não é assim que a coisa funciona. Então, não seja essa pessoa. E claro, se você tiver um jogador que insiste em fazer isso em todo jogo e que acaba estragando muitas vezes o jogo por isso, bem, quem sabe o mendigo que ele foi lá atacar não era, como bem nos mostra a ambientação do D&D, um dragão dourado ou um dragão de bronze testando aquele jogador? Pode apostar que, depois disso, ele vai pensar mais vezes antes de sair atacando gente por aí. Pois bem, e qual o quarto tipo de bárbaro insuportável de que vou falar aqui? Bom, o quarto aqui é o bárbaro meio perdido, meio desligado, sabe como é, né? Ele vai, bate num oponente furioso e quando vê já não tem mais ninguém por perto. E o resultado? Bem, ele acaba perdendo sua habilidade de fúria, que depende de ele atacar ou de sofrer ataques, e é uma habilidade limitada, correto? Correto. E aí, meus amigos, o bárbaro vai lá e tem que usar sua fúria de novo, pra ficar meio perdido no campo de batalha por mais uma vez, e aí usa sua fúria novamente, e sim, a batalha é ganha. Mas aí vem o próximo encontro e, pois é, seu bárbaro, após a primeira batalha, já não tem mais a sua principal habilidade disponível. E aí, é claro, ele vai começar: temos que fazer um descanso, temos que fazer um descanso, temos que fazer um descanso. Isso com todo o time cheio de recursos ainda. Que culpa temos que ele usou pessimamente os recursos que tinha? Pois é um problemão, um problemaço na verdade. E pode vir de duas formas.
Uma acontece novamente caso o jogador seja mais inexperiente, esqueça como funciona a habilidade, não esteja acostumado com o sistema de batalha, etc. Isso é até normal. Vamos ficar ali meio irritados, mas faz parte do aprendizado. Agora, quando acontece com um jogador mais experiente, aí acho que temos o direito de reclamar bastante. A não ser, claro, que isso esteja acontecendo de novo por causa de uma interpretação ultra perfeita do jogador. Mas mesmo nesse caso, acho que precisa ser conversado com a mesa. E o que seria essa interpretação ultra perfeita? Bem, se seu bárbaro for muito burro e pouco sábio também, além de ser tomado por uma fúria assassina quando ele ataca, ele certamente tomaria decisões muito ruins num campo de batalha. Cego pela raiva, ele não pararia para prestar atenção e ver se haverá mais inimigos por perto para que ele continue lutando furiosamente. Logo, uma interpretação super certinha poderia incluir um bárbaro que comete esse tipo de erros no campo de batalha. Por outro lado, vale argumentar que só consideraria esse tipo de interpretação caso o bárbaro tenha sabedoria também muito baixa, pois por ser um combatente experiente, que está sempre em combate, ele naturalmente se colocaria nas melhores condições de lutar e de utilizar as suas habilidades. Afinal, os que não são capazes de fazer isso, em geral vão morrer em combate e vão ser excluídos, digamos assim, pela seleção natural. Mas ficam aí as ponderações. De qualquer forma, se você é um bárbaro e fica sem fúria o tempo inteiro por causa de mau posicionamento, e não existe nenhum motivo de interpretação para isso, é bom resolver isso aí. Mas enfim, vamos aqui agora para o último tipo de bárbaro do programa de hoje. E esse, de certa forma, é uma versão mais específica de um tipo de que já falei aqui. E esse é o bárbaro desarmador de armadilhas. E claro, caso a gente não tenha um ladino no grupo, ou alguém capaz de encontrar e desarmar armadilhas inteligentemente, aí sim, confesso que não vou reclamar do bárbaro correndo pelas masmorras, pisando em todas as placas de pressão que nem um doido e tomando flechas no peito e bolas de fogo na cara. Tudo bem, mas tendo quem possa fazer isso com maior qualidade, não seja o bárbaro que nunca deixa que isso aconteça. Tem aquele baú ali que claramente deve ser uma armadilha? Não saia abrindo de qualquer jeito. Deixa o ladinão mexer ali, preparar tudo bonitinho que não vai ter problema. E digo isso pelo fato de que nem toda armadilha é um spray de veneno, uma magia de explosão, etc. Algumas podem ser mortais para o grupo inteiro ou podem alertar toda uma fortaleza da presença do grupo. Então, assim, não seja um bárbaro desarmador de armadilhas. Não seja mesmo. A não ser, claro, que o grupo não possua outra opção. E bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das ideias, brincadeiras e comentários. Tomara que tenham gostado desse programa e até o nosso próximo podcast. Grande abraço, pessoal.